Olá, meus amores. Vamos responder as questões de história da apostila. Então, pegue a apostila de vocês e coloquem na parte de história. Fatos históricos. O que são fatos históricos? São aqueles fatos ocorridos que ficaram marcados na história, ou seja, são fatos que vão ficar marcados na história para sempre. Os fatos históricos são importantes, pois interferem de alguma forma na vida das pessoas para quem os fatos são relevantes. Então, fatos históricos são aqueles fatos importantes que ficaram marcados. Por exemplo, a independência do Brasil. A independência do Brasil é um fato histórico, importante para todos os brasileiros, como também o seu nascimento. Só que o seu nascimento é um fato histórico importante para aquelas pessoas que convivem com você. O estudo do passado é feito pelo historiador. Ele investiga os acontecimentos do passado por meio de vestígios históricos, que são pistas deixadas pelas pessoas de outra época. O que são esses vestígios históricos? Pistas. E que pistas são essas? Documentos, cartas, documentários. São pistas que, através dessas pistas, eu vou conhecer mais sobre aquele acontecimento. O historiador procura compreender o significado dessas pistas para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. Fontes históricas são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre o que aconteceu. Por exemplo, você agora já é uma criança bem grandinha, mas antes você era um bebezinho. E como você sabe como você era? Você sabe que você mudou. E como é que você sabe como você era? Através do que seus familiares contam, através das fotos. Então, tudo isso nós chamamos de fontes históricas. São os meios pelos quais podemos obter informações sobre os fatos que aconteceram. Aí a primeira questão fala sobre um fato importante, que foi a independência do Brasil. E depois pergunta, o acontecimento que está se retratando é um fato histórico importante apenas para a sua família, um fato importante para a sociedade brasileira ou um fato histórico recente. Então, você vai ler as informações sobre a independência do Brasil e depois vai marcar um X na alternativa correta. 2. Podemos ter fatos históricos que podem ser grandes ou pequenos. Explique o que são fatos históricos. Então, você vai explicar, dizer o que é fato histórico. 3. O historiador procura compreender o significado das fontes históricas para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. O que são fontes históricas? Então, você vai dizer o que é. Antigamente, marcava-se o tempo observando a natureza, o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Hoje, nós conseguimos marcar o tempo com calendário, com relógio, mas antigamente não. Antigamente era observando a natureza. Hoje em dia, nós criamos diferentes formas de contar o tempo, que são as horas, os minutos, os dias, os milésimos de segundos, e décadas, séculos e milênios são medidas de tempo que usamos para períodos mais longos. Então, década é um período de 10 anos, século um período de 100 anos e milênio um período de 1000 anos. Aí a quarta questão pergunta: a contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Cite 2 formas de contar o tempo atualmente. Então, você vai pensar 2 formas de contar o tempo atualmente e vai escrever. E temos aí uma explicação de como podemos
descobrir o século que aquele ano está se referindo. Então, vejam só. O século é o conjunto de 100 anos. O século 1, por exemplo, começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século 2 começou no ano 101 e foi até o 200. E assim por diante. Então, para identificar a que século pertence um determinado ano, retiram-se os dois últimos algarismos do número que o indica e soma o numeral 1 ao que restou. Então, temos aqui 1822. Nós retiramos os dois últimos algarismos e fica-se 18. E somamos 1 ao número 18. Então, século 19. Aqui, ano 622, cortamos os dois últimos algarismos e somamos 1 ao que restou. Então, 6 mais 1, 7. Então, temos o século 7. O ano de 2020, por exemplo, nós cortamos os dois últimos algarismos, que resta 20. Somamos ao número 1 e fica 21. Então, século 21 é o século que nós estamos. E se o ano terminar em 00, não se acrescenta nada depois de retirados os dois últimos algarismos. Então, 1500. Corta os dois zeros e é o século 15. Entendido? Então, temos aí, escreva os anos de início e término de cada século representado na linha do tempo, conforme o modelo. Então, vejam aqui. Século 16. Então, século 16 começa em que ano e termina em que ano? Vocês vão colocar. E no sexto, você vai preencher o quadro com o século correspondente aos anos. Então, o ano 33 a.C. pertence a que século? Então, vocês vão colocar. O Brasil tem um território imenso. E por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas. A formação do povo brasileiro contou com várias raças e grupos étnicos, sendo os principais indígenas, portugueses e africanos. Certo que chegaram aqui muitas pessoas na época da formação do povo brasileiro, na época que o Brasil estava se formando. Chegaram asiáticos, chineses, japoneses, mas os três principais grupos étnicos que influenciaram a formação do povo brasileiro foram os indígenas, aqueles que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, os portugueses que colonizaram o Brasil e os africanos, que vieram para serem escravos. 7. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Quais os três grupos étnicos fundamentais para a formação do povo brasileiro? Então, de tantos grupos étnicos, quem são os três principais? Vocês vão escrever. Os indígenas habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Eles dominavam do litoral ao interior. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram o quê? Os indígenas. O território onde hoje nós chamamos de Brasil já era ocupado pelos indígenas. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: o Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Os indígenas viviam nas florestas, campos e litoral. Entre os indígenas não há classe social. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, as crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado,
caça, pesca, guerra e derrubada de árvores. Então, o trabalho na tribo é realizado por todos, porém, existe uma divisão entre as mulheres e homens. As duas figuras mais importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele é que faz o ritual da pagelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique também é importante na vida tribal. Ele faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. Então, as duas figuras mais importantes no povo, nas tribos, é o pajé e o cacique. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porém, porque se trata sempre de espaços coletivos. Nelas, as principais habitações são as ocas. As ocas nas aldeias indígenas brasileiras também têm formas diferentes. Existem tribos com ocas com forma circular, elíptica, semi-elíptica, retangular ou poligonal. A forma da oca vai depender das tradições de cada tribo. Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena. Os índios têm uma alimentação bastante natural, pois consomem os alimentos que eles próprios plantam e retiram da natureza. A alimentação indígena é saudável, já que está isenta da presença de agrotóxicos. Então, a alimentação indígena está baseada no que eles caçam, plantam e coletam. Assim, é possível prever o que faz parte dessa alimentação: muitos animais, frutos, sementes e raízes. Aí a 10ª questão pergunta: os indígenas brasileiros vivem em tribos que se dividem em aldeias. Nas aldeias existem 2 líderes. Quais são os líderes das aldeias? E descreva. A gente sabe que as aldeias têm 2 figuras muito importantes. Quem são elas e a função de cada um, vocês vão escrever aí no quadro. 11ª. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque se trata sempre de espaços coletivos. Nelas, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Sobre a habitação indígena, assinale V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. Então, você vai ler essas alternativas, vai ver o que é verdadeiro, vai colocar V, e o que é falso vai colocar F. Depois, vai reescrever a alternativa falsa, tornando ela verdadeira. E a 12ª questão e última pergunta: os índios têm uma alimentação bastante natural, pois consomem os alimentos que eles próprios plantam e retiram da natureza. A alimentação indígena é saudável, já que está isenta de presença de agrotóxicos. Toda a alimentação indígena ficava sob responsabilidade das mulheres das aldeias. Cite exemplo de alimentos comuns dos indígenas. Então, você vai pensar em 4 alimentos comuns na alimentação indígena e vai escrever. Acabamos a atividade de História. Espero que tenha dado para responder todas as questões. Se ficou dúvida, pode perguntar. Beijo e até a próxima.